Sejam muito bem-vindos ao podcast do Gestal PC, um podcast que é um oferecimento de Saúde Office. Meu nome é Paul Marcel e você é o apresentador desse podcast. Vou receber hoje aqui a doutora Georgia Tambler, ela que é obstetra e ginecologista. Este é um tema muito importante de tratar, que visa saber tudo sobre a gestação. O que você precisa saber desde o início. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Doutora, para tornar esse papo bem interessante, tem aqui algumas perguntas que eu queria que você explicasse como fosse para um leigo. Uma paciente que nunca ouviu falar a respeito desses assuntos, que tem curiosidade sobre o tema e vai em frente. Vamos lá. Doutora, qual é a importância do planejamento pré-gestacional e quais são os primeiros passos para quem deseja engravidar? Então, isso aí é muito importante a gente conversar, até porque hoje em dia as pessoas, como é que eu posso dizer? Elas, às vezes, têm esse conhecimento sobre ir no médico, para consulta pré-gestacional e outras vezes não. Mas é bom ressaltar a importância disso, né? Em primeiro lugar, eu acho que esclarecer as dúvidas, conversar com aquela paciente, entender quais são as perspectivas dela, saber os hábitos de vida, se aquela paciente bebe, se aquela paciente fuma, se aquela paciente pratica atividade física, porque tudo isso influencia, nessa questão. Lógico, também os exames clínicos que são importantes nesse momento, a nossa rotina ginecológica, mas acho que principalmente a conversa, para alinhar bem sobre as perspectivas e aliviar um pouco a ansiedade, talvez, daquela paciente, né? Aí, junto disso, a gente pode conversar uma suplementação, coisas que são importantes a gente já alinhar nessa pré-concepção, né? O uso de algumas vitaminas que são importantes no desenvolvimento do bebê e que a gente já pode iniciar logo na primeira consulta pré-gestacional, independente de qualquer exame ou qualquer coisa do tipo. Eu lembro que minha esposa, quando pensou em engravidar, ela também foi até a consulta dela tradicional, de acompanhamento ginecológico, e aí já começaram a passar uns suplementos, uma vitamina, tudo, e também suspenderam o anticoncepcional, né? Ah, sim, é importante, saber se essa paciente ela faz uso de métodos anticoncepcionais, seja métodos de longa duração ou métodos orais, injetáveis, para saber se aquela paciente usa, suspender, conversar com ela sobre como o ciclo dela vai funcionar novamente, né? Porque às vezes as pacientes ficam muito ansiosas, então, nossa, vou logo engravidar. Ou então vou namorar para engravidar. Então, alinhar aquilo, porque isso também é importante, né? O estresse, a ansiedade é um fator que realmente interfere nessa questão. Então, tentar deixar aquela paciente um pouquinho mais tranquila para que esse período seja mais saudável, mais leve para ela, é muito importante. Beleza. Após a concepção, dá tudo certo, quais são os primeiros cuidados, os cuidados mais essenciais que essa paciente deve implementar nos primeiros meses? Vamos pensar que essa paciente engravidou, né? Aí ela voltou comigo de novo no consultório para a gente iniciar o pré-natal dela, né? Então, assim, primeira consulta de pré-natal, mais uma vez, muita conversa, porque a gestação inicial tem uma grande conjunto de sintomas, que a paciente pode passar ou não, como a gente estava conversando. Náuseas, vômitos, muito sono, a labilidade emocional, paciente que sente tudo isso, tem paciente que não sente nada, os seios doloridos. Então, tudo isso é bom conversar com a paciente, explicar para ela que isso é fisiológico, é do processo mesmo ali de uma gestação inicial, e ela pode vir a sentir isso, e tá dentro do esperado, digamos assim, né? Os pacientes que sentem menos coisas, a gente espera menos isso, mas também é comum acontecer, né? Então, assim, conversar sobre isso, pedir todos aqueles nossos primeiros exames de sangue no laboratório, que é importante, né? As sorologias, pedir um hemograma, todo aquele conjunto do primeiro gestar, que é a gente saber como está a saúde daquela paciente, né? E agora que ela está no processo gestacional. Para qualquer coisa a gente poder intervir, passar medicações mais específicas. E o primeiro ultrassom também, né? Que é importante para a gente avaliar como está aquela gestação. Se a gestação está evoluindo bem, se tem um embriãozinho lá dentro do útero, ouvir o coraçãozinho do bebê, que eu acho que é uma das coisas que as mães ficam mais aflitas, porque, né, fica naquela tensão se realmente está se desenvolvendo corretamente, né? Tipo sanguíneo, enfim, uma
uma gama de coisas, né, que a gente avalia na primeira consulta, além do exame físico, saber o peso daquela paciente é importante, medir pressão arterial é importante, porque são fatores que influenciam realmente diretamente numa gestação saudável. Tá só começando por aí, né? E tem uma frequência dessas consultas para poder ter um bom acompanhamento desses primeiros meses? Sim, sim. Nos primeiros meses, até mais ou menos 28 semanas, a gente vai se encontrar de forma mensal. Uma vez por mês, a gente vai encontrar aquela paciente no consultório. Mais ou menos 28 a 36ª semana, a gente já começa as consultas quinzenais, 15 15 dias. E da 36ª até o final da gestação, 38, 39, 40 semanas, a gente encontra ela toda semana. Que aí a gente já precisa avaliar, né, como ela tá indo, a via de parto, conversar sobre isso, se vai chegar até as 40 semanas, se não vai chegar. Então é importante isso. Então, eu deixei de falar ainda há pouco, né, que essa primeira consulta também é bem legal a gente conversar com a paciente sobre esclarecer alguns mitos, né, em relação à gestação, que vem muito de antigamente. Por exemplo, a grávida não pode praticar atividade física. As 12 primeiras semanas ela tem que ficar lá de repouso para a gravidez desenvolver, né? Isso já caiu por terra há muito tempo, né? Isso não existe. Na verdade, a atividade física, quando a paciente não tem nenhuma contraindicação específica, ela é muito válida. Ela ajuda ao controle de peso, ajuda ao desenvolvimento gestacional, ao bom controle. Então, só faz com que você tenha uma gestação saudável. Então, é importante salientar essas coisas para a paciente, porque ela vem com muita informação da mãe, da avó, e às vezes é outro tempo, né? Outro momento, e essas coisas hoje em dia a gente já desmistificou, digamos assim. Não, imagina, você comentou nos primeiros meses, né, essas mudanças que ocorrem. Eu estava comentando com você ainda há pouco que eu tô passando, minha esposa está na segunda gestação. Sim. Na primeira, zero sintoma de enjoo, tranquila, fluida, uma boa. Agora na segunda a gente está passando. Tá sentindo tudo. Sentindo tudo, acho que está acumulando a primeira vez e tem que dobrar agora. Então, parece que te percebe ainda. Assim. Cada gestação é uma gestação, não tem mesmo como comparar a primeira, a segunda, a terceira. Cada uma vem de um jeitinho e a gente tem que tá bem daqui, né? Um pouquinho às vezes, para aguentar tudo que vem pela frente. Verdade. Doutora, a gente vem avançando nessa etapa seguinte, né, desse cuidado inicial, tudo, mas também tem que fazer alguns exames específicos, né? Sim. O que é esse ultrassom morfológico, né? E qual é a importância dele durante essa gestação? Então, né, a gente tem vários exames durante o pré-natal que a gente precisa respeitar o tempo gestacional, né? E os ultrassons são alguns deles. Então, o ultrassom morfológico a gente tem dois. A gente não tem três, tá, gente? Dois ultrassons morfológicos. O do primeiro trimestre e o do segundo. O do primeiro a gente faz mais ou menos ali em torno de 11 semanas a 14 semanas. O mundo ideal ali entre 12 semanas, bem no meio. E esse ultrassom é muito importante. Por quê? Porque ele é um ultrassom detalhado. A gente consegue ver a anatomia do bebê. Consegue ver cabecinha, consegue ver braços, pernas, ver se ele está se desenvolvendo bem, né? Tem dois parâmetros importantes, que é a questão da translucência bucal, do osso nasal, que por meio desse exame a gente consegue fazer, digamos, um pequeno rastreio de síndrome. O morfológico não é um exame 100% que vai dizer ou não se aquele bebê está se desenvolvendo, digamos, como uma síndrome, mas ele tem uma 80%, digamos, de precisão, digamos assim. Então é bem importante a gente saber que realmente a gente não pode perder esse tempo e não pode perder esse exame. O próximo dele já é o ultrassom morfológico do segundo trimestre, né, que também tem um tempinho dele de 20 e 24 semanas, fazendo ali com 22 semanas, que é novamente para ver a anatomia do bebê, possíveis malformações do bebê, que a gente pode, né, já ter uma ideia do que está acontecendo e poder conduzir essa gestação da melhor forma possível. Então é muito importante esses exames, a gente não pode perder o time deles, sabe, para serem realizados. É importantíssimo, né? Que a gente, eu fiz recente esse exame, né? Eu tô comentando com você, né? Que a imagem não é gigante dela, você consegue ver detalhes, né? A gente tinha ideia que dá pra gente ver esse tipo de detalhes. E é um feto de 6 centímetros, 5 centímetros em média. E parece grande, né? Parece grande. Fiquei bem surpreso quando eu vi. Doutora, o que sabe que para a mulher, né, principalmente, ela passa por diversas mudanças físicas e emocionais, né?
o que você aconselha? Como é que essa mulher pode lidar com essas alterações durante essa gestação? Isso é tópico sensível, né? Uhum. Assim, eu acho que é como a gente falou, né? A gravidez ela é uma enxurrada de hormônios que começam ali naquela transição, né? E todos esses sintomas, tudo isso que a gente sente tem relação com isso, né? Então, acho que se fortalecer emocionalmente é a principal, né? Se você tiver uma rede de apoio, pessoas próximas, o seu marido, quem estiver ali acompanhando nesse processo gestacional, para entender que você vai mudar, você vai estar dias melhores, dias piores, mas acho que uma rede de apoio é realmente assim, essencial para passar por esse processo da melhor forma possível, né? Entender suas mudanças físicas, suas mudanças emocionais, né? Claro que hábitos de vida também ajudam muito, né? A questão, como eu falei mais uma vez, da atividade física, eu sempre bato nessa tecla, porque alivia muito a ansiedade, né? Nesse processo, aliviam as dores. Então, isso também, que uma grávida nesse período começa a sentir, né? As dores, dor na coluna, os pés ficam inchados. Então, tudo isso emocionalmente afeta, né? A gente. Então, eu acho que hábitos de vida, beber bastante água, estar sempre rodeada de luz que você gosta, saber que a gravidez você pode fazer muita coisa, né? Você pode sair de casa, você pode encontrar um amigo, você pode ir numa festa, tendo os cuidados e tudo mais. Você pode manter, digamos, uma vida normal, né? Dentro do possível. Então, eu acho que isso é importante, porque as pessoas antigamente, né, pensavam que grávida precisava realmente descansa, 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 mas não, só descansar não tem como, né? A cabeça vai embora. A gente tem que ter um equilíbrio ali na vida. Então, eu acho que você buscar isso um pouco na sua rotina faz com que alivie mais essas outras perspectivas, né, da gestação. Bacana, bacana. É como eu estaria dizendo, né? A pessoa, a grávida, no caso, minha esposa, metendo aqui ela tá tendo bastante sintomas, né? De enjoo, de incômodo, dor na costa, né? De não encontrar posição para dormir e tudo. E aí, como eu sou mais desesperado lá de casa, né? Já me dava uma agonia. Bora do médico, bora fazer uma coisa. Quais são os primeiros sinais de alerta durante essa gestação que devem ser considerados para, de fato, levar essa paciente, essa grávida no médico? Levar o desespero, né? Levar na urgência. Eu fico logo desesperado. Tá, como bicho, bora no médico. Quais são os primeiros sintomas? O que a gente deve levar em consideração para levar essa médica, essa grávida no médico? Então, assim, a gente tem muitas coisas, né, que podem fazer com que sejam sinais de alerta, mas acho que uma das primeiras a ressaltar, como eu falei lá no começo, né, a gente começa a acompanhar o pré-natal e vai sempre medindo a pressão arterial dessa paciente. Então, assim, lá para depois das 20 semanas, por aí, a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Começa, na verdade, a prestar bastante atenção nisso, porque qualquer alteração pressórica, a gente precisa realmente intervir com medicação, prestar mais atenção naquela paciente, porque ela pode estar evoluindo com a pré-eclâmpsia, que é uma das principais complicações da gestação, né? Que a gente tem medo, o obstetra tem medo, a paciente tem medo. Então, geralmente os sinais e sintomas dela é uma dor de cabeça muito forte. O paciente tomou paracetamol em casa, não melhorou aquela dor de cabeça, a visão começa a ficar turva, vê uns pontinhos assim luminosos que a gente fala, às vezes cursa por dor, aqui, falando mais português, claro, na boca do estômago mesmo. Então, tudo isso são sinais de iminência de eclâmpsia, que é exatamente a complicação, né? Que é a convulsão, falando mais claro, né? Então, realmente, isso é uma complicação da gravidez, é uma coisa que a gente precisa com muito cuidado. Então, qualquer sinal desse, você precisa levar a sua grávida para o hospital, para ela passar por uma avaliação, para saber se está tudo bem, se é realmente uma dor de cabeça por conta de pressão alta, ou se é tensional, por estresse, então é preciso. Ali, assim, né? Sangramento excessivo, muita cólica excessiva, a paciente, de repente, ver correr, né, água pelas suas pernas, não tá ainda, o bebezinho ainda não tá naquele momento de nascer, tem menos de 34 semanas, 35 semanas. Então, acho que tudo isso são coisas assim no dia a dia que a gente consegue identificar pelo não médico, né? Porque
tem coisas que a gente vê em exame e tudo mais, essas são coisas que a gente tem que sempre ficar de olho mesmo da nossa grávida. E se ela sinalizar, hospital. Pontuando aqui para não ficar mais desesperado. Então, dor de cabeça aguda, Isso. dor na boca do estômago, assim. Alteração de pressão, né? Se a pressão daquela paciente estiver igual, 16,10 mais ou menos, hospital, na hora. Pressão, sangramento, né? Sangramento. Tá. Então já tem aqui um. O bebê não tá mexendo muito bem, parou de mexer, não mexe por uns 2, 3 dias. Tudo isso é Sinal de alerta. sinal de alerta. Já esteja preparado. já vai pegando uma aula. Doutora, beleza. Aí evoluiu, né? 39, 40 semanas, chegou agora do parto. O que esperar desse parto? Quais são as principais recomendações para se preparar para esse momento tão importante, né, na vida de qualquer pessoa? Para se preparar, é o que a gente já falou aqui o tempo todo, né? Fazer boas consultas pré-natais, esclarecer todas as suas dúvidas. O pré-natal, ele é multidisciplinar, assim, né? Então, aquela paciente, muitas vezes, vai na fisioterapeuta, a paciente avalia também como enfermeira, obstétrica. Então, tá com tudo isso, assim, organizado, as suas perspectivas, tudo que pode acontecer, né? As intervenções que podem ser feitas, tem momentos que, digamos assim, seja preciso, tá? Entender esse processo para que ali naquele momento ela vai estar, digamos assim, não vai estar conseguindo raciocinar, digamos assim. Então, quem está com ela também é bom falar sobre isso, acompanhante, né? Saber ir com ela, acompanhá-la nessas consultas, ouvir para que ele possa ali naquele momento conduzir ela melhor, porque ela vai estar tomada de dor, de ansiedade, às vezes a pessoa não consegue raciocinar muito, mas quando o companheiro ou a companheira, quem estiver com ela, dependendo daquele momento, souber certinho os desejos dela, né, e as perspectivas, o que pode ser feito ou não, e vai conduzir ela ali da melhor forma possível. E assim, né, as últimas consultas a gente já começa a conversar, né, sobre as questões das guias de parto, né, o que aquela paciente deseja. Se não tiver nenhuma contraindicação, nenhum motivo para a gente, digamos assim, não fazer o parto normal, se aquela paciente deseja um parto normal, que é possível orientar ela sobre que ela está totalmente apta para aquilo, mas também tem pacientes que não querem passar pela dor, e tudo bem também. Eu costumo dizer que a melhor via de parto é que a paciente escolhe, né? O que ela deseja, o que ela quer, aquele momento seja especial para ela, né? E aí é importante isso, começar assim. Se essa paciente deseja parto normal, conversar sobre como funciona, que é um trabalho, demora, não é novela, né? Que 5 minutos nasce o bebê. É demorado, que pode ser que não consiga desenvolver e aí seja preciso uma cesárea, mas que isso assim, é em último caso. Quem tiver com ela vai tentar enquanto tiver tudo bem com ela e com o bebê. Então eu acho que é isso, assim. Tem muita gente que tem buscado algumas atividades para poder preparar para esse parto natural, parto normal. Sim. Que é, sei lá, pilates, fisioterapia, exercícios. Qual é a sua opinião sobre isso aí? O que eu falei pra ti, né? É multidisciplinar. Então, geralmente, quando a paciente tem esse desejo, ela já começa, né? Bem antes, lá no meio da gestação, uma fisioterapia pélvica que ajuda bastante, vai ajudar durante o parto e pós-parto também, né? Recuperação, consultas com enfermagem, que também são bastante aliadas, né? Durante o processo do parto normal, ficam ali com a gente também naquele momento. Então é importante elas irem para ter essa confiança também, né? De que todos aqueles profissionais são importantes naquele momento, não só o médico, né? E realmente, hoje a gente vê um movimento mais contrário, né? As pacientes hoje buscam mais o parto normal. Então, a gente sempre conversa e orienta sobre a importância realmente desses outros profissionais dentro dessa perspectiva. A fisioterapia pélvica e a enfermagem, né? Hoje acompanha com nutricionista também, né? Para ter um ganho de peso legal durante a gravidez e é isso, assim. Doutora, a gente conseguiu vencer todos os tópicos da nossa programação desse primeiro episódio do podcast do Gestal Crescer, né, um oferecimento do Saúde Office, né? Como é que as pessoas te encontram?
Como é que as pessoas fazem para chegar até você e ser atendido por você? Então, eu tô no Saúde Office todas as terças à tarde, a partir de 1h30. Lá, eu vou esperar vocês pra gente fazer um pré-natal bem legal, conversar, tirar dúvidas e conduzir essa gestação da melhor maneira possível. Bacana, doutora. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada a vocês. E a gente estende o convite para que você que está nos acompanhando recomende esse podcast para outras pessoas, para elas possam também buscar ter acesso a essas informações. E a gente agradece a doutora pelo tempo dela vir aqui para tirar essas dúvidas. E já fica o convite para a próxima vez falar de outros assuntos ligados à saúde materna e infantil. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. E é isso. Sempre podem me chamar e a gente vai bater esse papo. Faltou você passar os seus canais digitais. Qual é o seu Instagram? Então, meu Instagram é Georgia Thumb, tudo junto. @Georgia Thumb, vocês me encontram lá. Georgia com G, não vai trocar. D-A-M-E-R. Isso, perfeito. Tá, Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.